aqui estamos mais uma vez para glória de Deus e para santificação das nossas vidas. Gostaria de continuarmos na mesma senda e depois da CUP 26. Gostaria de ler no livro do profeta Isaías e no capítulo 56, do versículo 8 até ao versículo 12. Isaías 56, do versículo 8 até ao versículo 12. Tenha à mão o santo livro de Deus. Beba da fonte inesgotável. Eu irei dar tempo para que abra as Escrituras e para que sejamos muitos no mundo em que a Bíblia está a ser relegada para segundo plano. A Bíblia não é mais um livro prioritário na vida humana. As pessoas têm posto muitas outras coisas em lugar da Bíblia. E a propósito, já leu hoje a sua Bíblia? Não? Então é o momento de a ler comigo. Isaías 56, versículo 11, versículo 8 ao versículo 12. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros, aos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos e estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte. E o dia da manhã será como este, e ainda muito mais abundante. Queridos amigos, que mensagem o Senhor nos quer transmitir? Que mensagem Ele quer que eu e você assimile nesta hora? Há um apelo de Deus para ajuntamento. E àqueles que estão já juntos, outros se ajuntarão. Não esqueçai, meus amigos,
que o capítulo 56 é um capítulo que nos dá ênfase à forma como o sábado está a ser profanado. Nos mostra essa profanação. Por isso o verso 2 do capítulo 56 diz: bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algo mal. Deus apela-nos à guarda e santificação do sábado, e Deus apela-nos para que não entremos em tempo de praticar obras contra a vontade de Deus. E ele diz, no versículo 4, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Quero chegar a uma conclusão convosco. E a conclusão deste capítulo de Isaías é um apelo ao despertamento da nossa condição real. Como você vive e como eu vivo. Como você santifica o sábado e como eu o estou a santificar. Por isso, nós precisamos, aos pés de Jesus, de fazer uma análise crítica, real, de como eu me encontro na encruzilhada da vida. Notem que Deus vai buscar o exemplo dos eunucos. E nós sabemos que a Bíblia, o Senhor Jesus falou que havia e há três tipos de eunucos. Os eunucos que já nasceram eunucos, os eunucos que foram forçados a ser eunucos e os eunucos que, por amor a Deus, se tornaram eunucos. E Deus está a falar de uma classe de eunucos, como diz aqui, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada. Este é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Tudo o que fizermos deve estar debaixo deste padrão divino. Santificação e obediência. Em contrapartida, o verso 7 dá uma promessa. E qual é a promessa? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus deseja que isto que não aconteceu
tal como Deus cria no passado, se venha a tornar realidade no presente. Mas, infelizmente, os versos que lemos introdutórios nos mostram que aqueles que deveriam estar na linha da frente, levando o povo às águas tranquilas, dando-lhe o alimento no tempo certo, anunciando-lhe a condição em que nos encontramos, caindo na realidade dessa condução. Pelo contrário, diz-nos o versículo 10, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Queridos amigos, a Bíblia não diz que são poucos ou que são apenas alguns. A Bíblia diz que todos os atalaias estão cegos e que nada sabem. Eu pergunto, um cego pode ajudar? Alguém que nada sabe pode ajudar? Vamos continuar a ler. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Andam adormecidos. E estão deitados. E gostam do sono. Que condição mórbida, infernal, esta destes atalaias. Cegos, não sabem nada, mudos, porque não podem falar, e ainda por cima estão deitados, e estão deitados porque gostam do sono. Um atalaia, quando ele está na missão de atalaia, a última coisa em que ele tem que pensar é no sono, no dormir, no conforto, no seu conforto. O atalaia era colocado sobre os muros da cidade para, em qualquer movimento estranho fora da cidade, gritasse e anunciasse aos cidadãos da cidade que o perigo se aproximava. Mas agora, como é que atalaias que não sabem nada, que estão cegos, que não podem ladrar e ainda por cima dormem e gostam do sono, podem ajudar aqueles que têm necessidade de ajuda? Porque há um mundo lá fora que precisa de ajuda. Por isso diz que estes atalaias todos são cegos, são cães mudos. Mas há uma coisa que estes atalaias têm. Verso 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada
cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Ou seja, o que eles estão preocupados é andar no seu caminho, não no caminho do Senhor. Estão preocupados fazer o seu trilho, não andar nas veredas do Senhor. E então, reparem, aqui é que eles convidam o povo quando os convidam. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte. E o dia da manhã será como este, e ainda muito mais abundante. Ou seja, em vez de eles fazerem o papel de atalaias e alertarem do perigo que se aproxima, embriagam as pessoas, embebedam-nas, porque eles dizem o dia de amanhã será como hoje. Os dias depois da COP26 serão iguais àqueles que foram antes da COP26. Queridos amigos, eu gostaria de poder fazer-vos entender que esta embriaguez, como nós lemos e vimos no último encontro que tivemos, esta embriaguez tem um objetivo. E qual é o objetivo? Leiamos no livro de Ezequiel, no capítulo 22. Estes atalaias servirem o vinho e a bebida forte, num sentido espiritual, cada um de nós o compreende. Vamos ver então qual é o objetivo dessa embriaguez. No capítulo 22 de Ezequiel e no versículo 26, vejam o que diz o Senhor. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, ao contrário dos eunucos, e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. 27. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem almas e para seguirem a avareza. Ou seja, qual é o objetivo de embriaguez? O objetivo de embriaguez é manter as pessoas adormecidas e não se aperceberem daquilo que se aproxima, dos ventos terríveis que se aproxima. Gostaria de ler-vos o que nos diz a mensageira do Senhor no livro Testemunhos para Ministros e na página 472, numa visão em que ela viu os demónios em grande ação, a dar ordens, melhor dizendo, os demónios a receberem ordens de Satanás. E esta visão diz o seguinte: ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardarosa consulta com os seus anjos quanto ao plano de maior êxito, no sentido de lhes transtornar a fé. Os anjos do demónio, os demónios,
o próprio Satanás não para, porque ele quer transtornar a minha e a tua fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Nós vimos isto já não é mais profecia, já é a história. Porque as igrejas que no passado fizeram frente a Roma, fizeram frente ao bispo de Roma, afrontaram o papado, como Martinho Lutero, Calvino, os irmãos Wesley, Jerônimo e muitos outros homens que enfrentaram e fizeram tremer as forças romanas, hoje já foram embaladas. Depois das mortes destes homens reformadores, depois que eles desceram à sepultura, foram embebedados. E hoje todos estão unidos a Roma. E Roma hoje é o centro espiritual daqueles que outrora, nos tempos dos reformadores, como dizia Lutero. Lutero dizia que Roma era o trono de Satanás. E hoje os luteranos reconhecem que Roma é o centro espiritual de Deus. Então, como Satanás já conseguiu esse grande objetivo, diz aqui: dirige, portanto, os seus anjos para que lancem suas ciladas, e especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar os mandamentos de Deus. Satanás disse: não se preocupem com aqueles que já estão a dormir. Vamos nos preocupar agora com aqueles que estão bem acordados, que veem que Cristo está às portas e que o sábado, dentro de pouco tempo, será anulado por uma lei universal. Um sábado espúrio que Roma irá impor e que o poder político, civil, irá forçar a que todos aqueles que não o fizerem sofram a penalidade. E que penalidade vai ser essa? Diz aqui: mas a nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Devemos excitar contra eles a indignação popular. Devemos a excitação popular. Alistaremos ao nosso lado grandes homens, sábios, segundo o mundo. E induziremos aos que estão em autoridade a executar os nossos propósitos. Nós vimos pessoas que dantes defendiam uma fé protestante, renderam-se a Roma. Um dos mais influentes na história da Europa, Tony Blair, batizou-se na Igreja Católica, voltou para a Igreja-mãe e outros seguiram seus passos.
diz aqui: então, o sábado que eu estabeleci será forçado pelas leis mais severas e obrigatórias. Os que as desrespeitarem serão tocados das cidades e vilas e levados a passar fome e privação. E uma vez que tenhamos o poder, e está já o poder nas mãos de Roma, e uma vez que tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que se não desviam da sua fidelidade a Deus. Levamos a Igreja Romana Católica a infligir prisão, tortura e morte àqueles que recusam seguir seus decretos. E agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o mundo em harmonia com este braço direito da nossa força, finalmente teremos uma lei para exterminar todos os que não se submetem à nossa autoridade. Satanás quer uma lei. E Satanás vai impor essa lei por meio do seu braço direito, que é Roma unida com as religiões que dantes eram oposição, mas que hoje estão a seu favor. Mas notem que é isto que eu quero que entendamos ainda na página 473 do mesmo livro. Mas antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o verdadeiro sábado de Jeová e engodá-los. E agora notem qual é a metodologia. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem a verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão juízo e destruirão discernimento, causar-lhes-ão a queda. Ide e fazei com que os donos de terra e de dinheiro se embriaguem com os cuidados desta vida. Satanás conhece o efeito do estado de embriaguez. E então ele não somente tem hoje o seu braço direito, mas tem os dois braços. Poderemos dizer que tem uma cooperação completa daqueles que deveriam ser atalaias, como diz o profeta Isaías. Estão cegos, nada sabem, dormem, não podem ladrar e ainda por cima, quando convidam e congregam as pessoas, é para lhe dar vinho e bebida forte. Doutrinas, ensinamentos contrários àquilo que a Escritura diz. E o que é que eles querem com isso? Como diz Isaías e como nós lemos, o dia da manhã será igual ao de hoje. E será um dia com mais abundância, mais prosperidade. Agora gostaria de ir para o livro Grande Conflito ou Grande Controvérsia, no capítulo 34. Capítulo 34 do livro Grande Conflito. E gostaria de ler 3 pensamentos na página
354. 3 pensamentos, 3 citações. Primeira citação. Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo enfrentam não apenas os homens, mas Satanás e os seus anjos. Por isso, e por medo destas 3 frentes, há muitos que se tornam cães mudos, que sabem, mas não alertam, que veem, mas não transmitem, que ouvem, mas não falam. Porquê? Porque eles têm medo das consequências. Porque diz que enfrentam não apenas os homens, mas a Satanás e os seus anjos. Por isso nós precisamos, meus queridos amigos que nos escutais, precisamos de estar escudados pelas vossas orações intercessórias. Porque nós queremos desmascarar aquilo que os atalaias, os cães mudos, não desmascaram. E diz-nos, continua a mensageira do Senhor, entraram em luta contra os principados e potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqueles que falam o que Deus quer entram numa guerra. Uma guerra que, por um lado, terá os homens de uma forma visível e, por outro lado, teremos uma guerra espiritual de demónios e de Satanás para nos criar aflição, medo e angústia. E diz, Satanás não cederá uma pulgada de terreno que seja, enquanto não for rechaçado pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus deve ser capaz de enfrentá-lo como fez nosso Salvador, com as palavras, e está escrito. Satanás pode citar as Escrituras hoje, como os fez nos dias de Cristo, pervertendo os ensinos delas para apoiar os seus enganos. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. Você não é porque alguém lhe abre a Bíblia que está diante de um atalaia de Israel. Porque nestes últimos dias vai haver muita gente a abrir a Bíblia. Porque da mesma maneira como Satanás abriu a Bíblia e citou-a para Jesus, ele vai ter na terra homens que vão fazer exatamente a mesma coisa. Agora, com uma diferença, vamos ver o que é que ele apresentou a Jesus. E eu gostaria que nós fôssemos para o livro de São Mateus. Sabem que Satanás apresentou a Escritura a Jesus quando Jesus lhe citou a Escritura para lhe mostrar que a autoridade da palavra é maior que a autoridade de qualquer ser, seja ele angelical, seja ele humano. E então vamos ver que quando ele se aproximou de Jesus, no capítulo 4 de São Mateus, nós precisamos entender isto, para ver que nem sempre que você vê alguém com a Bíblia, é sinal que está diante de um servo
de uma serva de Deus. Nós iremos ver o verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus, não se cala quando vê que a verdade está sendo lançada por terra. No capítulo 4, vamos então ler que Jesus disse estas palavras a Satanás. No versículo 4, depois de Satanás desafiar Jesus a tornar as pedras em pão, Jesus disse estas palavras. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Reparem que Jesus vai citar na íntegra aquilo que está escrito em Levítico. Jesus não acrescenta e Jesus não tira. E isto é importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas agora, vamos ver a diferença do diabo em relação às Escrituras. No versículo 6, Satanás pega e cita as Escrituras. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Vamos agora ver este versículo na íntegra. E vamos ver o que é que Satanás omitiu. Porque há muitos que andam com a Bíblia na mão e omitem verdades absolutas. Vamos então agora para o Salmo 91. E vamos ver o que é que nos diz esse Salmo. Salmo 91. Reparem que Jesus disse-lhe: está escrito. E Satanás usa a mesma frase, está escrito. E agora vamos ver o que é que diz. Diz aqui, vamos ler, a partir do versículo 9 do Salmo, aliás, do Salmo 91, a partir do verso 9, diz assim: porque o Senhor é meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Agora note que ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. O que é que ele aqui acrescentou e o que é que ele omitiu? O que ele omitiu foi o versículo 1 do Salmo 91. Porque esta passagem que nós lemos é condicional. E diz aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. A quem é que Deus está a prometer? Àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E notem que Satanás, ele apenas usou uma parte da frase, uma parte do versículo. Ele apenas cita: está escrito. Nem só de pão... Aliás, desculpem, é o verso 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito
e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, para que tu não tropeces em alguma pedra. Portanto, reparem que ele está aqui a dizer coisas que não estão escritas. Porque aquilo que diz, no capítulo 91, diz, como nós lemos, o versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em alguma pedra. Vocês já viram que Satanás tirou do contexto um texto e tornou um pretexto. E é isto que está a acontecer com os atalaias mudos, com os cachorros mudos, os cães mudos que dormem e que estão aqui apenas para a embriagar. Diz-nos agora na página 354, no mesmo livro, diz assim: aproxima-se de nós a hora de provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que é que vai vir sobre o mundo inteiro? A hora da provação. Se você está salvo, você vai ter a ajuda de Deus. Se você se está perdido, você sofrerá a prova sozinho. E pobres desses. Por isso a hora da provação vai vir. A sua hora e a minha hora vai chegar. E depois diz aqui, todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus, serão enganados e vencidos. Então quer dizer que a minha fé, a sua fé, ela tem que estar alicerçada. Não no assim disse o homem, mas no assim diz o Senhor. E nós só temos duas fontes que procedem da mesma nascente. A Bíblia, a luz maior, porque são 40 profetas, 40 escritores a falarem e a levar-nos ao arrependimento, e uma luz menor que Deus levantou por misericórdia para nós despertarmos da condição em que nos encontremos. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. A prova vai vir. Agora, como você vai estar, eu não sei. Não é porque eu não lhe tenha constantemente e não esteja constantemente a dizer que você precisa aprofundar-se nas Escrituras. E agora, gostaria de ler um versículo que nós encontramos em Apocalipse, na página 16, e o versículo 13 e 14. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. E vai nos mostrar que nós vamos ser atacados em 3 frentes. No capítulo 16, diz-nos aqui,
versículo 14, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vai haver 3 espíritos que procedem do mesmo lugar, têm a mesma origem naquele que se revelou no céu, mas que para confundir vai vir de 3 nascentes: dragão, falso profeta e a besta. A mensagem que estes 3 poderes vão falar é uma mensagem que se originou na antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Gostaria de dizer-vos que na página deste mesmo livro, grande controvérsia ou grande conflito, há aqui uma citação que eu quero ler para vocês e que eu creio que é muito elucidativa. Diz-nos assim: o príncipe das trevas, estou a ler na página 349, no capítulo 34. O príncipe das trevas, que por tanto tempo tem aplicado as faculdades da sua inteligência superior na obra do engano, habilmente adapta as suas tentações aos homens de todas as classes e condições. As pessoas de cultura e refinamento apresenta o espiritismo nos seus aspectos mais cultos e intelectuais, e assim consegue atrair a muitos às suas redes. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual não, diz ele, Tiago 3,15, desce lá do alto, antes é terrena, animalesca e demoníaca. Eu gostaria que lessem comigo Tiago, no capítulo 3 e no versículo 15. Tiago, capítulo 3 e versículo 15. Vejam o que diz Tiago. 3,15 diz assim: essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animalesca e diabólica. Só que nós vamos ter que concluir esta parte e ainda não chegámos aonde queremos, mas o Senhor sabe porquê. Amanhã iremos continuar no encontro ao pôr do sol. Mas notem o que diz aqui: o príncipe das trevas, ele está a adaptar o espiritismo a qualquer circunstância humana. Para os intelectuais, usa uma técnica. Nós iremos vê-la. Para a classe média, usa outra técnica. Para os mais incultos,
usa outra técnica. E por isso é que eu vos digo que o Espiritismo já entrou em tudo o que se chama mundo. O Espiritismo não pediu autorização para entrar na vossa casa, mas ele já lá está. Ele já entrou na sua casa. E quero dizer-lhe uma coisa. Para ele estar na sua casa, basta você ter uma televisão. Basta você ter internet. E o Espiritismo entra aonde você está. Você não precisa de ir aonde há Espiritismo. O Espiritismo vai sem você o convidar. E isto é algo que você e eu precisamos entender. Por isso, volto a dizer, e no próximo estudo iremos ver isso. O Espiritismo, está a andar em 4 vias. A via do paganismo, a via do Espiritismo moderno. Cuidado com isto. O Espiritismo cristão e o Espiritismo científico. Nós vamos ver no encontro ao pôr do sol. Não digo que vamos estudar a fundo estes 4 grupos, mas nós vamos ver que os atalaias que deviam estar a denunciar as formas de espiritismo que se apoderaram do mundo todo, simplesmente, como diz Isaías, dormem e gostam do sono. Mas nós estamos aqui para mostrar, por A mais B, que dentro da sua casa, e espero que não seja dentro da sua vida, o Espiritismo já fez guarida, já tem morada, já tem lugar reservado. Volto a dizer, ele pode entrar na sua casa, mas de entrar na sua vida, vai a longo caminho. Mas isto só se vence com oração, jejum e muito estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, nesta hora, para te pedir que tenhas compaixão de nós. Tu conheces, querido Deus, estamos numa guerra em que os principais opositores, os principais inimigos, não são visíveis. São inimigos espirituais. Mas, querido Pai, nós queremos requerer nesta hora a unção do Teu Espírito, a proteção e a ajuda de Jesus Cristo e a guarda fiel dos Teus anjos.
porque nós não queremos ser cães mudos, nem atalaias sonolentos. Nós queremos mostrar ao mundo que há um Salvador à nossa espera para nos defender na hora da provação que vai vir a todos os homens. Mas infelizmente a grande maioria não terá força para resistir, porque só aqueles que têm uma ligação contigo e se alimentam cada dia do teu maná e buscam, Senhor, beber e comer do pão e beber a água da vida, só esses vencerão. Fica, pois, conosco, com todos aqueles e aquelas que nos visualizam. Que haja muitas pessoas que possam partilhar, repartir estas mensagens. Por isso, ajuda-nos e guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Se ainda não subscreveu o nosso canal, faça-o. Dê também o seu gosto e partilhe este canal, porque só você nos pode ajudar. Nós de bom grado aqui estamos, mas queremos chegar aos 4 cantos da terra, enquanto ainda o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus e até ao próximo encontro, que será amanhã, no encontro ao pôr do sol, mais ou menos por volta das 5h20, nós teremos, nessa hora, em direto. Agora estamos a fazer a gravação, mas amanhã estaremos em direto. Que Deus vos abençoe e guarde. É o desejo deste vosso servidor. Fiquem com Deus.